O presidente Lula, ele criticou o projeto de lei antifacção aprovado na Câmara e pediu diálogo e responsabilidade na análise da proposta no Senado. Ele usou o X para dizer que a Câmara alterou pontos centrais da proposta enviada pelo governo, diz que do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei, escreveu o presidente. O governo foi contra o projeto. Ao longo da tramitação da proposta, governistas criticaram o relator Guilherme Derrite por descaracterizar o texto e tratar o tema com assodamento. Ao longo de 2 semanas, 6 versões foram apresentadas pelo deputado Guilherme Derrite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que as mudanças ao texto do projeto, elas vão asfixiar financeiramente a atividade da Polícia Federal. Haddad criticou as alterações ao projeto de autoria do governo e o ministro disse que o relatório do deputado Guilherme Derrite, que é secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo, vai prejudicar as ações desenvolvidas contra as facções. O ministro listou ações que podem ser interrompidas pela aprovação, recordou a recente atuação da PF contra a máfia dos combustíveis em Brasília e no Rio de Janeiro e as operações que miraram a participação de facções nas fraudes do sistema financeiro nacional. O presidente da Câmara rebateu. Ele usou o X, Hugo Mota escreveu, abre aspas, não se pode desinformar a população que é alvo diariamente do crime com inverdades. É muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal de combate ao crime organizado, cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Não vamos enfrentar as violências ou a violência das ruas com falsas narrativas. Precisamos estar unidos neste momento. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Repito, segurança não pode ser refém de falsas narrativas. Fecha aspas. E aí, Sakamoto? Boa tarde. Boa tarde de novo, Diego, Carla, Dani. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no All News. Eu não sei, na verdade eu queria falar um palavrão. Mas já que eu não posso falar um palavrão no UOL, né, eu digo só o seguinte, gente, a Câmara dos Deputados, ela tá... Essa tentativa da Câmara dos Deputados de asfixiar a Polícia Federal, ela é tão descarada, mas tão descarada, ela vem num momento em que a Polícia Federal está no meio de 2 grandes operações. Uma, como o Diego mesmo falou, é aquela que atingiu em cheio a Faria Lima, atingiu em cheio fundos de pensão, fundos de investimento, que seriam usados pelo crime organizado, pelo primeiro comando da capital, para lavar dinheiro, né? Juntar dinheiro, guardar dinheiro, lavar dinheiro, né? Então, há um medo muito grande, seja na Faria Lima, seja em Brasília, seja em outros gabinetes de outros palácios, com os desdobramentos daquela operação, com as delações que podem vir de lá, com os desdobramentos envolvendo nomes importantes da política e da economia. Daí, a Polícia Federal, sempre ela, né, considerada um patrimônio nacional pela população, sempre muito bem avaliada, pegando esquerda, pegando direita, pegando petismo, pegando bolsonarismo, pegando todo mundo. O que acontece? Ela também protagoniza uma outra operação, né, é aquela que prendeu o Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, dono do Banco Master, né, que estava se pirulitando para fora do Brasil, né, e estava, nos últimos anos, como a gente viu, vendendo terreno na Lua, né, vendendo uma crise que a princípio tem 12 bilhões, vendia papel na prática que era podre, era impagável, né? E com isso, na verdade, ele movimentou para fazer isso, porque um esquema desse tamanho, ele não é feito simplesmente com um empresário vendendo coisa. Não, ele precisa de apoio político, ele precisa de sustentação política. E a gente viu a sustentação política se manifestar na tentativa do Banco de Brasília comprar parte do Banco Master. A ação essa que teve o apoio do Antônio Rueda, do União Brasil, que teve apoio do Ciro Nogueira, do PP. O próprio Ciro Nogueira também queria, né, tentou aprovar uma medida para aumentar o valor que poderia ser restituído a investidores do Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil para 1 milhão, ou seja, jogando papagaio do Banco Master nas costas do fundo, né, de todos nós, porque aquele fundo é pago com recursos que saem dos bancos, saem das tarifas e tudo isso mais. Então, o que acontece no final das contas é que a gente está vendo um processo de pessoas, né, com essa operação do Banco Master, que estavam agindo para proteger
né, o Vorcaro. Isso sem contar estados como o Rio de Janeiro, que botou R$1 bilhão de grana dos fundos de pensão, de professor, de enfermeiro, de gari, aonde no Banco Master, mesmo depois do pessoal descobrir que o Banco Master estava podre. Então, o que acontece? Você tem muita gente da política e da economia que, a depender também do desdobramento do que acontecer nessas investigações do Banco Master, nossa, pode rodar gostoso. Sabe, gente importante, gente graúda, gente grande. Eu até comentei mais cedo, Diego, que a gente teve a delação do Mauro Cid, foi uma bomba, né, junto ao bolsonarismo, né, seja o bolsonarismo civil ou o bolsonarismo militar. Uma delação do Vorcaro vai ser um arrasa-quarteirão da política e da economia, né, pegando centrão, pegando um monte de gente, de direita, centro, vai sobrar pra gente do governo também, vai sobrar todo mundo. Então o que acontece, para finalizar? No meio de todo esse rebosteio, você tem o quê? Você tem a Câmara dos Deputados aprovando uma medida que reduz o financiamento da Polícia Federal. E isso na sexta versão do relatório do DERIT. Porque na primeira, a redução na capacidade operacional da Polícia Federal era mais descarada. Na verdade, era muito mais descarada. Foi reduzindo o impacto, mas ele está lá ainda. Ele reduz a grana que pode ir para a Polícia Federal para continuar fazendo o trabalho dela. Há uma clara ação, né, de determinados grupos políticos neste país, neste exato momento, para reduzir o impacto e reduzir a força daquela que é a instituição, que ajuda a colocar ordem no barraco.